O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra a indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Na nossa última videoaula que finaliza o curso Exposição Doutrinária, veremos sobre a importância do uso de recursos audiovisuais e os aspectos gerais da exposição doutrinária espírita. Na noite de hoje nós vamos continuar com o nosso curso Exposição Doutrinária Espírita. Na aula de hoje nós trabalharemos dois assuntos. Primeiro, o uso de recursos audiovisuais na exposição. Inicialmente, refletindo como funciona a questão do aprendizado humano. Nós temos aqui a percentagem de retenção mnemônica, isto é, aquilo que nós retemos na nossa memória depois de passado certo tempo. Então, como nós aprendemos? 83% do aprendizado é dado pela visão, 11% pela audição, 13,5% pelo olfato, 1,5% pelo tato e 1% pelo gosto. Então nós vemos por esse gráfico que no visual nós aprendemos com muito mais eficiência até do que no auditivo. Se nós juntarmos o auditivo e o visual, nós teremos aí 94% de possibilidade de retenção mnemônica do que foi falado. Então, não se justifica com a moderna tecnologia que nós dispomos hoje no século XXI, que as nossas exposições nos centros espíritas sejam apenas faladas. Se nós utilizarmos os recursos visuais, dentro do audiovisual, a retenção vai ser muito maior do público. Vejamos aqui um outro gráfico que mostra, ao longo do tempo, a retenção. Quando o ensino é oral, logo após a exposição, ou apenas oral, 72% de aproveitamento. O ensino só visual, 70%. O oral e o visual simultâneo, 85%. Isso logo após a exposição. Quanto mais tempo vai passando, vejamos que algum tempo depois, o ensino apenas oral, só utilizando o canal auditivo, apenas retenção de 10%. O somente visual, 20%. O oral e o visual simultâneo, 65% de retenção. Então, esse outro gráfico mostra a grande eficácia do ensino oral e visual simultâneo, em que nós vamos alcançar o canal auditivo e o visual simultaneamente, favorecendo muito o aprendizado. Então, como nós estávamos dizendo, não se justifica mais aquelas preleções do Evangelho apenas das obras básicas, nas reuniões públicas de um modo geral, que elas sejam feitas
de forma apenas pela fala, pelo auditivo. Com a popularização dos aparelhos, principalmente o aparelho que nós estamos usando, que é o multimídia, que tem barateado cada vez mais os custos, as casas espíritas, mesmo as mais carentes, podem fazer uma promoção, um jantar, um almoço que se faça beneficente, e dá para comprar um aparelho desse, em que projeta-se o conteúdo da exposição numa tela, mesmo na parede. Então, os modernos conceitos de comunicação exigem uma atualização constante dos recursos didáticos, a fim de dar maior dinamismo às exposições e, com isso, torná-las cada vez mais produtivas. Sem dúvida, o que mais contribuiu com a modernização das exposições doutrinárias nos centros espíritas foi a utilização dos computadores, especialmente a mais moderna tecnologia de laptops, que tem a tela transformada em projetores multimídias que se pode transportar para todo lado. Então, o expositor ele pode ter o seu notebook ou laptop e ir levar para todo lado. O centro espírita não necessita nem de ter o notebook. Uma CPU, que é a parte física do computador, juntamente com o projetor multimídia, é suficiente. A própria tela do projetor multimídia funciona como o monitor do computador e pode-se fazer apresentações muito mais entendíveis pelo público e que vai ficar registrado na memória dele por muito mais tempo. Então, em se tratando dos recursos audiovisuais modernos, é importante conhecer os recursos disponíveis sempre antes de confeccionar qualquer material, para não se apresentar muito inferior em nível de apresentações que sua plateia está acostumada a participar. Também é fundamental se preparar para uma situação em que ocorra a falta de recursos, que também poderá existir. Então, o cuidado que se deve ter com o uso de recursos audiovisuais. Muitas pessoas utilizam o projetor multimídia como nós utilizávamos aquela peça de museu hoje, o chamado retroprojetor. Retroprojetor, como as transparências eram muito caras, as pessoas colocavam numa transparência o máximo possível, normalmente preto e branco, que letrinha miúda, aquele monte de frases. E por quê? Para baratear o custo. Muita gente continua usando o projetor multimídia como se utilizava os retroprojetores antigamente. Querem economizar slides, sendo que o slide não tem custo algum, né? Você pode fazer 20 slides, 100 slides, é o custo da mesma coisa de você fazer 2 ou 3, porque não vai precisar imprimir isso. Então a gente vê muitas vezes as pessoas fazendo exposições com um projetor multimídia com aquele sistema antigo das transparências. Então uma pessoa que não se atualiza e não faz um trabalho visual realmente bem feito, ela acaba sendo pior do que não fazer. Então é preciso que as pessoas que usem esses recursos, usem bem. Não é difícil utilizar esse programa chamado PowerPoint. A pessoa, se ela não tiver noções, ela pode aprender até fazendo. Mas se ela pegar noções com alguém que já conheça o programa, facilmente a pessoa pode aprender a fazer slides bem criativos, bonitos e que possam auxiliar muito a exposição. O Lieber está lembrando que no YouTube existem cursos de como você utilizar o PowerPoint. A pessoa pode só entrar no YouTube e lá digitar PowerPoint, que ele vai listar uma série de cursos desde cursos curtos até cursos mais complexos de como utilizar esse programa
específico para a realização de slides. Então vejamos aqui só algumas noções de como utilizar corretamente os slides nas apresentações. Preferir o formato paisagem, que é no sentido horizontal, como nós estamos utilizando, no sentido da largura maior do que a altura. O tamanho das letras deve ser grande, no mínimo 28, para facilitar a leitura. 28 é o que nós estamos usando nesse slide. Em outros nós colocamos 32, às vezes até 36. Quanto maior, melhor. Por quê? Como nós não temos mais aquela dificuldade da impressão, não há por que fazer aquelas letrinhas miúdas. Tem gente ainda hoje usando fonte 16, 14, 18, letrinhas muito pequenas, e aí fica muito carregado o próprio slide, dificultando a leitura, dificultando o trabalho das pessoas, e até um desinteresse das pessoas pelo conteúdo se ela tiver dificuldade de lê-lo. Evitar colocar muito conteúdo no slide, isso tem a ver com a questão do próprio tamanho da fonte. Colocar um parágrafo por vez, utilizando o recurso de animação personalizada, é o que nós estamos fazendo. Um parágrafo por vez. Por que é importante isso? Porque se você coloca todo o conteúdo, normalmente as pessoas ficam lendo o conteúdo em vez de prestar atenção na explicação que você está dando, na própria exposição. Então, quando nós estamos falando algo, comentando algum conteúdo que acabamos de passar, se tiver toda a tela já disponível, as pessoas vão ficar lendo a tela disponível sem prestar atenção no expositor. Então, esse recurso da animação personalizada, vamos ver aqui como funciona a animação personalizada. É só entrar aqui no PowerPoint, clica em animações, aí temos animação personalizada, aí é só a pessoa marcar o conteúdo, aí adicionar efeito, ela vai escolher que tipo de efeito ela quer, se ela quer dar zoom, se ela fazer caixa, são os formatos dos efeitos. Escolhido isso, ela ao escolher, aí ela vai entrar aqui e vai colocar ao clicar. É só escolher esse ao clicar, pronto, a tela já foi animada, vai entrar um slide por vez. Mas quem tiver a curiosidade de entrar no YouTube, lá temos vários cursos de como fazer até animações com mais sofisticada que essas. Evitar o visual sobrecarregado colocando muitas cores no texto. Muita gente também usa esse recurso de colocar letras coloridas, cada frase com uma cor, aí vira aquele carnaval, como se fosse uma festa junina, né? O slide fica parecendo aquela bandeirola toda colorida e a pessoa às vezes coloca faixas coloridas e que muitas vezes misturando cores que na tela do computador pode até ficar interessante, mas na hora da projeção no multimídia ele perde muito da cor e aí dificulta as pessoas lerem a tela. É preciso tomar muito cuidado com a mistura de cores. Por exemplo, colocar o verde junto com o vermelho. Normalmente vai haver dificuldade na hora da projeção. A tela do computador ela é muito mais nítida do que a projeção, até pelo próprio ambiente, pela a claridade maior ou menor do ambiente. Evitar cores que se confundam. Uma boa aplicação de cores é colocar o fundo azul escuro e as letras em branco ou amarelo, como está aqui. Nós temos aqui o título do slide em amarelo e as várias frases em branco com fundo azul. Facilita muito a
a questão da própria visualização do conteúdo dos slides. Vejamos agora o uso correto do microfone, que também é outro recurso, né? No caso aqui o áudio, junto com o visual, que é o slide. Antes de começar a falar, verifique se o volume está adequado e ajuste a altura. Deve-se evitar deixar o microfone muito próximo à boca. Muita gente acha que falar ao microfone é colocá-lo muito próximo da boca, porque é como se precisasse. Cada vez mais os microfones são mais sensíveis. Se a pessoa põe próximo da boca, vai ficar aquela voz, às vezes fanhosa, ou às vezes a própria respiração da pessoa, o microfone capta, ficando aquele sopro contínuo no microfone. Deixe-o a 1 ou 2 centímetros abaixo do queixo, a não ser que a capacidade de ganho, que é o termo técnico, a sensibilidade para captar o som, seja muito grande, o que permite que ele fique mais afastado. Então, quanto mais sensível o aparelho, mais longe da boca ele deve estar. Em relação ao microfone, muita gente parece que tem medo do microfone, né? A pessoa fala muito bem se não der o microfone na mão dela. Com o microfone, a pessoa parece que some tudo da mente. Aí tem a ver com aquilo que nós vimos na nossa 4ª videoaula, que é a questão do medo, das questões psicológicas ligadas à exposição. Ao falar, evite segurar a haste e fale sempre olhando sobre o microfone. Então, a pessoa, porque se ela coloca nessa posição, ela vai quase que cobrir o rosto, né? O microfone fica aqui e a pessoa falando, olhando em que o rosto dela apareça todo. Ao falar com pessoas colocadas lateralmente, gire o corpo de tal maneira que possa sempre continuar a falar ao microfone. Então, principalmente quando o microfone, como está este aqui, ele está utilizando esse suporte, o pedestal. Então, às vezes, a pessoa vira para cá para falar com alguém da plateia e aí deixa de falar ao microfone. Ou, às vezes, ela está com o microfone, segurando o microfone e vai falar com alguém, ela vira o rosto e não vira o microfone. E aí corta a fala, principalmente para grandes públicos, isso dificulta muito a comunicação. Então, sempre que virar o corpo, se for um microfone de mão, vira a mão junto com o corpo, né? Virar o microfone para que ele esteja sempre próximo da boca. Se for em pedestal, a pessoa pode virar o corpo mantendo a posição que o microfone capta. Se for de lapela, facilita muito, porque aí o microfone ele acompanha o corpo da pessoa. Fique atento à posição e o comprimento do fio, porque às vezes a pessoa puxa muito e aí desconecta o próprio aparelho. Se for preciso segurar o microfone com a mão para se movimentar na tribuna, deve-se evitar movimentar a mão que segura o microfone, deixando-o sempre à mesma distância. Faça o gesto com a mão destra. Então, por exemplo, segura com a mão esquerda e faz os gestos naturais com a mão direita. Se a pessoa for canhota, pode inverter. Agora, é muito comum as pessoas, elas estão falando com o microfone na mão, de repente o microfone está lá e ela está falando aqui. Então, o expositor deve ter muito cuidado nessa manipulação das mãos quando o microfone não há o pedestal. E normalmente nos centros espíritas os microfones são para falar com ele segurando na mão. Ao terminar, desligue o microfone, porque às vezes a pessoa mantém o microfone ligado e aí começa a conversar com outras pessoas, de repente está todo o salão ouvindo a conversa do expositor ali no intervalo, quando é um seminário, alguma coisa assim. Em relação aos recursos audiovisuais, é fundamental lembrar sempre que eles não devem substituir a figura do expositor. Uma das coisas mais desagradáveis que se tem numa exposição é
o expositor, ele leva, por exemplo, numa palestra de 50 minutos, 100 slides, e lê um slide após o outro, sem comentários, sem nada, simplesmente lendo os slides, como se os slides substituíssem a exposição. Aí não precisava de expositor, né? Era só por alguém trocando os slides, as pessoas leriam e iam embora para casa. Então, qualquer recurso audiovisual é um recurso a mais, não para substituir o expositor, porque é aquilo que nós vimos no início do nosso curso. A metacomunicação, que é a comunicação que vai além da comunicação, ele depende de uma série de recursos do expositor. A gesticulação, a ênfase que se dá naquilo que está se falando. E se o expositor apenas lê aquilo que está na tela, uma tela após a outra, toda a meta-mensagem se perde nessa própria leitura. O Romildo está lembrando aqui que algumas pessoas dizem que ao se ler a tela seria um desrespeito ao público, como se só o expositor fosse ler, soubesse ler. Isso depende de cada situação. Por quê? Por exemplo, se você coloca poucos texto e vai simplesmente comentando, as pessoas rapidamente leem. Tem uma outra questão também que é importante. Por exemplo, no nosso caso, nós lemos todas os nossos slides. Por quê? Porque nós gravamos o material em DVD e gravamos em MP3. Se não se ler os slides, por exemplo, as pessoas que vão receber o material em MP3 acabam perdendo a maior parte do conteúdo. Então, isso é muito variável de acordo com o objetivo que você tem e da forma como você faz. Se for uma leitura mecânica, uma leitura sem graça, monocórdia, aí sim. Exatamente. Quando a pessoa apenas lê com uma voz monocórdia, um slide após o outro, sem comentar, sem refletir junto com a plateia o conteúdo, aí realmente não faz sentido nenhum. Vejamos agora alguns aspectos gerais da exposição doutrinária espírita, importante para que nós possamos realmente ser eficientes e eficazes na nossa atividade. Com relação à exposição decorada ou lida, muitos expositores escrevem as suas exposições inteiramente. E aí decoram a exposição e começam a exposição de ponta a ponta, falando num único tom, sem muita emoção. Deve ser evitado. Pior ainda é quando a pessoa lê a exposição. Então vejamos que esse recurso deve ser evitado, pois o expositor não falará com a mesma naturalidade e entusiasmo que falaria se estudar o assunto a fundo, tendo consigo somente os tópicos a serem abordados. Então, com o uso do projetor multimídia, isso também é totalmente desaconselhável e desnecessário. Se a pessoa não for usar o projetor multimídia, ela pode levar num cartão os tópicos da exposição. Por quê? Uma pessoa falando numa voz monocórdia, aquilo que ela decorou é muito desagradável para quem ouve. É preciso que o expositor tenha uma habilidade muito grande para que ele possa fazer uma exposição decorada ou lida sem cansar. A gente vê, por exemplo, nessas palestras de político, que eles leem, né? Nem eles aguentam, ficam lá dormindo a plateia e o político falando sozinho, para filmar, para mostrar para os eleitores. No Centro Espírita, nós jamais deveremos fazer isso, apesar que muitos expositores ainda fazem isso. Recentemente, num congresso, nós vimos o expositor lendo texto, página após página, daquilo que ele estava falando. Na verdade, ele nem comentava, ele só lia. Com 1 hora lendo texto por texto da sua exposição. Num congresso internacional, inclusive, espírita.
Sim, é o que nós colocamos. A pessoa leva os tópicos e deixa os tópicos sobre a mesa. Isso é importante, porque ficar dependente da memória é desaconselhável, porque a pessoa muitas vezes fica acreditando que a memória vai registrar tudo e pode ter alguma falha. Se ela leva tópicos, rapidamente ela consegue, por questão mnemônica, recordar-se. Agora, se ela tiver a exposição decorada, pode acontecer o que está aqui, ó. No momento da apresentação, o expositor corre o risco de esquecer uma palavra e ter um branco, não conseguindo continuar. E aí, se a exposição tiver decorada, mesmo que a pessoa esteja com a exposição, ela vai precisar parar de frente ao público. Deixa eu dar uma olhadinha onde que eu me perdi. Aí vai lá para achar a parte que ela se perdeu para dar continuidade. Isso é péssimo numa exposição. Imaginemos uma situação como essa. Agora, se for os tópicos, basta olhar rapidamente. Às vezes, em cima da mesa mesmo, a pessoa dá uma olhada e retoma o conteúdo com muita mais facilidade. Humor. Outra coisa importante numa exposição. Humor não significa contar piadas na exposição. Pode até acontecer. Agora, ultimamente, dentro do movimento espírita, muitos expositores têm sido engraçadinhos nas exposições, contando piadas até de mau gosto, piadas que falam de loira, tem até livros agora sobre isso, que não tem nada a ver com o movimento espírita, com a proposta espírita, né? E é uma coisa pejorativa em relação às pessoas, e as pessoas fazem isso na tribuna espírita. O humor é um humor que seja realmente leve o público a um momento de descontração, mas não de risadas pura e simplesmente sem um sentido. Talvez a pessoa que mais utiliza o humor com muita sabedoria é Divaldo Franco, né? As pessoas riem e descontraem e participam da exposição com toques de humor muito bem colocados. Então, é importante na questão do humor que o expositor não banque o engraçadinho, mas use o humor de uma forma didática na sua exposição. Então, a respeito do humor, sempre é bom fazer uma exposição informal. A maioria das pessoas gosta de algo que as divirta, faça-as sorrir. Se o expositor passar 1 hora atrás de um púlpito despejando detalhes monótonos, slide após slide, sem nada que modifique o clima, certamente curará a pior insônia. Então, se ele quer curar a insônia, faça isso. Fica aquela voz monocórdia, repetindo um slide após o outro, sem nada que modifique um pouco o estado da plateia, principalmente no seminário, que começa 14h, faça isso. Começa depois do almoço, no calorzinho daqui de Cuiabá, e a pessoa encosta na parede e chega até a roncar. Então, utilizar o humor não de uma forma escrachada, mas de uma forma sutil, de uma forma delicada, é um recurso muito importante na exposição doutrinária espírita. Metáforas. Metáforas são as alegorias que nós utilizamos. As parábolas são metáforas, as histórias, os contos, as analogias, tudo isso são metáforas. O grande utilizador das metáforas na exposição foi Jesus. Jesus, utilizando das parábolas, dos recursos do cotidiano, utilizou das metáforas com maestria. Ele é o grande mestre para nós nesse sentido. Nós podemos e devemos utilizar as metáforas na exposição, fazendo analogias. Isso vai facilitar muito a compreensão do público.
Então, metáforas são bons recursos para chamar a atenção em uma exposição. Jesus é o grande mestre no uso delas. Se o expositor realmente quer enfatizar um ponto importante, deve usar uma metáfora. O segredo de uma boa metáfora é ser curta. As metáforas operam em um nível subconsciente, pois evocam imagens mentais e criam fortes associações com o material da exposição. O objetivo principal da metáfora é criar uma emoção em torno do conteúdo que está sendo colocado, que as pessoas se sensibilizem mais. Então, quando você usa um conto, usa uma história verídica, mesmo com nomes fictícios, que é o ideal usar nomes fictícios para não expor as pessoas, fazendo analogias daquilo que está sendo exposto com o fato real, com um conto ou com uma analogia propriamente dita, ou uma parábola do Evangelho, isso tudo vai tocar fundo nas pessoas, fazendo com que elas se sensibilizem para o conteúdo da exposição. O uso de vídeos elucidativos na exposição, se forem bem escolhidos, pode funcionar como uma metáfora. Eles agora precisam, no caso dentro do centro espírita, devem ser muito bem escolhidos, porque tem muitos vídeos por aí que são inadequados para o ambiente espírita e que, em vez de fazer um trabalho positivo, pode gerar desconforto em algumas pessoas. Vejamos agora a postura do expositor. É importante sustentar uma postura que transmita autoconfiança e mantenha esse estado. Para a maioria das pessoas, uma postura ereta e relaxada é o ideal, com a cabeça ligeiramente elevada, olhando para a plateia, estabelecendo contato olho a olho com as pessoas, passando por toda a plateia. Então, essa é a postura ideal do expositor, que vai passar uma metamensagem de confiança no conteúdo que ele está expondo, de realmente de uma vivência daquilo que ele está expondo, olhando para as pessoas, olhos nos olhos, para que realmente as pessoas sintam que aquela exposição não é simplesmente algo da boca para fora. Uma palestra sentado num momento assim especial, específico, por exemplo, se a exposição for apenas de responder perguntas, utilizando a técnica maêutica, ou no final, depois de feito uma exposição em pé, o expositor sentar para responder perguntas, tudo bem, não há problema algum. Num seminário muito longo, que o expositor vai ficar aí 8, 10, 12 horas em pé, é justificável também o falar sentado. Agora, na exposição usual no centro espírita, o ideal é a postura em pé. Salvo se a pessoa tem algum problema físico, tem às vezes é de muita idade, aí é uma questão específica, mas o ideal é em pé. Se o expositor pode movimentar, pode. Agora, é importante que essa movimentação seja o mais discreta possível, para não ficar parecendo aquela fera enjaulada, Já viu a fera enjaulada que vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá? Alguns expositores fazem isso. Eles ficam se movimentando no espaço, na frente da plateia, como se estivessem enjaulados. Então, qualquer movimentação deve ser uma movimentação discreta. Num espaço ali de 1 metro quadrado, a pessoa se movimentar, mas normalmente a movimentação é mais utilizada em seminários do que em palestra propriamente. Então vejamos aqui, nós temos essa figura mostrando o expositor, e o olhar do expositor, ele varre a plateia, como um ventilador, vai para um lado e para o outro, como nós estamos vendo aqui na figura.
Vejamos agora a linguagem corporal. É fundamental praticar o ato de falar e sentir-se confortável com os braços soltos ao lado do corpo. Esteja atento aos seus tiques e cacoetes e faça um esforço consciente para se libertar deles. Ficar tirando e pondo as mãos nos bolsos, rodar os polegares, bagunçar papéis, esfregar as mãos, girar canetas, tudo isso é cacoete. Então, por quê? Como nós já vimos também, o corpo fala. Se nós tivermos na exposição, por exemplo, a pessoa que fica com uma caneta na mão, se movimentando essa caneta, ela está chamando a atenção muito mais para a caneta sendo movimentada do que para o conteúdo da exposição. Certa vez um expositor contou que ele, numa das primeiras exposições, ele simplesmente pegou um papel e, sem querer, ele enrolou o papel e, de repente, ele ficou com o papel na mão assim, como se fosse uma vela. Parecia que ele estava segurando uma vela. Aí ele percebeu que todo mundo, e ele movimentava para lá e para cá. Aí ele percebeu que as pessoas ficavam olhando para lá e para cá. O que elas estão olhando? De repente ele olhou para baixo. Estava lá o canudo de papel, como se fosse uma vela sendo movimentado para lá e para cá. Então é preciso que a gente tenha cuidado com isso, né? Evitar esses cacoetes, essas movimentações sem sentido. Como nós vimos em videoaula anterior, que cada movimento que o expositor faça deve ter um objetivo, porque vai passar a metacomunicação, as ênfases naquilo que ele quer oferecer durante a exposição. Então, Romildo lembra que às vezes o expositor fica trocando o microfone de uma mão para outra, vai para lá, vem para cá, como se fosse uma batata quente. Isso é um cacoete também. Enrola o fio no braço e fica lá com o fio enrolado, estica para lá, põe para cá. Tudo isso são cacoetes que nós devemos nos educar para evitar que aconteça. Para que nós possamos superar esses cacoetes, é muito importante prestar atenção na própria, naquilo que nós estamos fazendo. Porque tudo isso é feito de uma maneira subconsciente. Não quer dizer que a pessoa queira fazer isso deliberadamente, mas de uma forma subconsciente ela vai fazendo. Quando nós prestamos atenção de forma consciente, nós poderemos nos liberar desses cacoetes. Tá? Seria normal o expositor ficar atrás da mesa. Não necessariamente. O ideal é que a movimentação dele não seja excessiva. Da forma como você colocou, esse expositor ele está se movimentando excessivamente. Ele sai de trás da mesa, passa para frente, depois vai para próximo da plateia, depois volta. Então, a movimentação dele chama mais atenção do que a própria exposição. Então, isso que é desaconselhável. Uma pequena movimentação dentro de um espaço de 1 metro quadrado, não há nenhum problema, né? E não precisa estar atrás da mesa, a não ser que seja um púlpito, né? Que tem aquela tribuna, que é aquela peça de madeira. Aí não faz sentido a pessoa sair de lá, vai para cá, volta, isso não faz sentido. Aí deve-se falar realmente ali, naquela posição, porque é a posição mais adequada para que a plateia possa ver o expositor. O Nelson levanta aqui a questão de que em centros espíritas pequenos, com plateias pequenas, é interessante até o expositor sair de trás da mesa e vir para a frente, isso sem sombra de dúvida. Muitas vezes a mesa é utilizada psicologicamente como um escudo. Muita gente usa, apesar de que não faz muito sentido do ponto de vista racional, mas do ponto de vista emocional faz muito sentido. A própria mesa como se fosse um anteparo, uma proteção psicológica, emocional para o expositor.
Então, ao mesmo tempo que ela funciona nesse sentido, ela é uma barreira também. Então, em grupos pequenos, em centros pequenos, com uma plateia pequena, uma proximidade do expositor da plateia é muito salutar, muito útil, inclusive. Outra questão em relação à postura mantenha as mãos paradas e só as movimente quando tiver um objetivo claro para isso, como trocar um slide ou fazer um gesto. Todos nós gesticulamos de uma forma ou de outra, e nossos gestos são gerados pela mente subconsciente. Muitos deles se tornam hábitos. Esteja atento aos gestos habituais e desenvolva outros intencionalmente em suas exposições. Isso aqui tem a ver com a questão da metamensagem que nós trabalhamos. A mão parada o tempo todo passa uma ideia de um automatismo no próprio processo de falar. Então, existem os cacoetes, que são os gestos inadequados, sem um sentido para a exposição. Existem os gestos intencionalmente sendo realizados para dar ênfase a uma determinada situação, como nós estamos fazendo agora. Nós estamos fazendo uma série de gestos intencionalmente sendo realizados para enfocar, para enfatizar um determinado aspecto da exposição. É a questão da metamensagem, do como se fala. As mãos bem utilizadas, nós poderemos realmente fazer com que as nossas exposições se tornem muito mais ricas, utilizando esses gestos intencionalmente realizados, sem ser no nível subconsciente, como a maioria das pessoas fazem. Faça gestos simples e aprenda a usá-los com precisão. A plateia perceberá qualquer gesto desastrado. Use suas mãos, braços, cabeça e qualquer outra parte do corpo para enfatizar um determinado ponto, produzindo uma metamensagem positiva. Nós acabamos adiantando essa questão. Então, todo o nosso corpo fala. Então, se quisermos passar uma metamensagem positiva, utilizemos desses recursos intencionalmente realizados. Nós vimos uma aula só sobre metamensagem. Então, aqui nós temos essa charge, né, da pessoa, o que fazer com as mãos, onde ele coloca as mãos. O expositor que não sabe utilizar as mãos, normalmente as mãos ficam parecendo um corpo estranho nele mesmo. E a tendência de pôr a mão no bolso, pôr a mão para trás e gerar gestos totalmente inadequados na exposição. Então vejamos aqui a linguagem corporal. A questão dos pés. Deve estar ligeiramente abertos, um ao lado do outro, buscando o seu eixo, mantendo o equilíbrio. Essa é uma questão até fisiológica. Há uma tendência dos expositores de, às vezes, quando colocarem o peso do corpo numa perna só. Ou, às vezes, ficar assim, como dançando como se fosse um João Teimoso, né? A pessoa fica para lá e para cá, para lá e para cá, tipo um João Teimoso. Então, os pés ligeiramente abertos, né, e a pessoa com uma postura natural, né, buscando o eixo, para evitar também que a coluna seja sobrecarregada. Porque se nós ficarmos colocando o peso do corpo num pé só, o que vai acontecer é que a coluna vai ficar sobrecarregada, a pessoa pode ter até um problema no nervo ciático por causa disso. Principalmente se ela ficar várias horas em pé. Seminários de 4 horas, de 6 horas, de 8 horas, de 12 horas, como nós fazemos. É preciso tomar muito cuidado com a postura para não sair numa maca no final da exposição. Aqui nós vemos os desenhos de várias posições inadequadas.
como se a pessoa fosse um cantor, né, e não um expositor, se movimentando, as pernas cruzadas, as pernas muito abertas, muito fechadas, ou a pessoa apoiando o corpo numa perna só, ou em posição de sentido, como se fosse um soldado. Então, são várias posições inadequadas para a exposição. A adequada é essa as pernas ligeiramente abertas, a pessoa centrada no seu eixo para manter o equilíbrio. A questão dos braços e mãos, também na questão da linguagem corporal. Mantenha as mãos no nível da cintura ou acima dela e abaixo do rosto, ao evitar a posição das mãos ficar cobrindo o rosto da pessoa. E sempre nesse nível da cintura, né, porque os gestos vão ser mais espontâneos dessa forma. E a gesticulação desordenada também deve ser evitada. Então aqui nós temos também várias figuras de braços e mãos inadequadas. A pessoa com a mão no bolso, a pessoa com os braços para trás, cruzados. Essa posição é uma das mais desastradas que o expositor pode ter. Por quê? O que vocês acham dessa posição aqui? É uma posição de defesa. É como se o que passa, a metamensagem que o expositor passa nessa posição é de que ele está isolado da plateia, ele está com medo da plateia, ou está inseguro por algum motivo, e ele se defende cruzando os braços. Essa posição de se apoiar, às vezes tem uma mesa ou o mesmo púlpito e a pessoa se apoia e fica ali apoiada, também inadequado. Cruzar os braços e quase que deitar sobre o púlpito, também totalmente inadequado. Essa posição de cantor de bolero, né? A pessoa segurando o microfone meio torta. A outra posição dela, como se fosse o halterofilista todo musculoso. E essa posição de pregador, né, de praça pública, meus irmãos, e aí fica lá, totalmente inadequadas para a plateia espírita, para um centro espírita. Temos várias posições bem inadequadas aqui. Então, os braços e a mão sempre atrás das costas vai gerar desconforto, tanto no expositor quanto na plateia. As mãos no braço, braços cruzados, tudo isso são inadequações que devemos evitar. A relação à linguagem corporal também. Evitar parecer arrogante, é aquela pessoa que olha com o nariz empinado, como se ela fosse superior ao público. Evitar ficar olhando para o alto, que dá esse parecer arrogante. O peito estufado, colunas forçosamente ereta. E também o oposto disso, a pessoa que já entra na plateia como se ela estivesse derrotada, com os ombros encolhidos, fechada, como se ela estivesse ali como um animal indo para o matadouro. Então, são questões que o corpo da pessoa vai falar adequadamente ou inadequadamente. O Milton está lembrando aqui da questão de utilizar dos gestos da forma como se escreve, né? É interessante porque vai facilitar a própria observação das pessoas. Agora, o mais importante nisso tudo é a questão da metamensagem, da ênfase que você quer dar. Então, por exemplo, você pode usar uma mão só, a ênfase que você quer dar. Esse movimento aqui é um movimento que enfatiza alguma coisa. Então, você utiliza pequenos gestos que vão fazer com que você passe a metamensagem da importância daquele conteúdo. Por exemplo, esse gesto que eu acabei de fazer é um gesto que demonstra isso aqui é importante. É como se você estivesse colocando um ponto naquela fala que você está fazendo. Respiração.
o ritmo e a profundidade de sua respiração são muito importantes para manter um estado de equilíbrio. Respire profunda e uniformemente um ritmo que o relaxe. Não há mal algum em parar de falar e inspirar profundamente para ajudar a manter o estado antes de continuar. Se respirar de maneira uniforme, suas palavras sairão em tom uniforme. Então, há uma tendência, principalmente quando a pessoa está com alguma ansiedade, a respiração ficar curta, praticamente uma respiração aqui em cima do tórax. Não há uma respiração profunda e a oxigenação do sangue não se faz com eficiência. E se ela não se fizer com eficiência, a pessoa vai falar entrecortado. A outra questão da respiração é essa questão do próprio ritmo respiratório, utilizar o ritmo natural, cadenciado, para que a fala seja uma fala mais natural possível. E essa observação aqui também é importante. Em caso de alguma dificuldade, parar e respirar profundamente e continuar, não há nenhum problema. Agora, desde que não seja um processo o tempo todo, né? Aí a pessoa respira e volta a falar, e respira e volta a falar, né? De vez em quando não há nenhum problema, mas é um recurso para que a pessoa possa se asserenar mais. Por quê? Quando a pessoa fica ansiosa por algum motivo, há um estímulo, a gente chama isso de estímulo adrenérgico. Esse estímulo adrenérgico, ele vai fazer com que haja uma secreção de adrenalina na circulação e a pessoa fica inquieta, agitada. Se ela respira profundamente, ela vai gerar um estímulo vagal. O nervo vago é o chamado parasimpático, ou nervo vago, que é o nervo que ele é responsável pelo asserenamento da pessoa. É exatamente o oposto ao estímulo do nervo simpático, que gera o estímulo adrenérgico. Então a pessoa, com a respiração, ela pode já se asserenar com aquela simples respiração. Então, em casos de a pessoa estiver inquieta, ansiosa, aliás, esses exercícios de respiração devem ser feitos antes de começar a exposição. Respira profundamente, várias vezes. E o próprio corpo começa a se asserenar. Voz. A voz apresenta variações de timbre, tonalidade, ressonância, velocidade e volume. Um bom expositor saberá usar todas as variações de voz para dar ênfase a determinadas partes de sua fala. Trabalhe a voz junto com a postura corporal e os gestos para transmitir metamensagens enriquecedoras à plateia. Então, nós vimos, quando trabalhamos a questão da metamensagem, a importância da voz e dos gestos simultâneos para enfatizar a determinadas partes da exposição. Uma das coisas mais desagradáveis é o expositor falar numa voz monocórdia o tempo todo, da mesma maneira, sem ênfase. Toda voz utilizada de uma maneira monocórdia, ou aquela voz no mesmo tom, no mesmo ritmo, o que vai acontecer? Vamos colocar na posição de uma pessoa que esteja ouvindo alguém falar assim. É agradável? O que vocês acham? Dá sono, né? É desagradável. Então, dar ênfase utilizando gestos e a voz, variando o ritmo, o timbre, é fundamental para que nós passemos uma metamensagem de entusiasmo, de ardor em relação àquilo que nós estamos falando. Falar do Evangelho de Jesus de uma maneira monocórdia não faz sentido.
Por isso é importante aquilo que nós vimos na primeira parte do nosso curso, é sentir entusiasmo por aquilo que se fala. Quanto mais entusiasmo nós tivermos, mais amor nós tivermos por aquilo que nós falamos, mais nós vamos utilizar da voz e do gesto de uma forma muito natural, muito tranquila, e será um excelente recurso para auxiliar as pessoas a compreenderem a exposição. Fala, Ângelo. O Ângelo levanta aqui a questão de quando o som não funciona muito bem nos centros espíritas. Isso não é muito incomum, né? A maioria dos centros espíritas não se ligam muito na questão do sistema de som. Quando não funciona muito bem, muitas vezes, é claro que se a potência do aparelho é aquém do desejado, o som vai ficar mais baixo do que deveria. Numa plateia muito grande, o expositor falar sem o som vai forçar muito e ele vai terminar a palestra, muito provavelmente, com problema de voz. Num público menor, ele poderá de repente falar sem o som, vai ser melhor, como você disse, melhor do que falar com o aparelho que às vezes até distorce a voz, né? Tem aparelhos muito ruins, que distorcem, que tornam a voz mais fanhosa, mais aguda, inclusive. Pronuncie bem as palavras, isso é muito importante. Pronunciar bem as palavras, sílaba por sílaba, para que nós não atropelemos as próprias sílabas. Tem gente que quer falar muito rápido e aí fica parecendo uma metralhadora, aquela metralhadora, e às vezes ela come uma sílaba atrás da outra. Ela mesma nem percebe, porque está tão acostumada a comer as sílabas que vai falando muito rápido. Então, falar mais compassadamente, pronunciando sílaba por sílaba, claro, sem querer fazer ditado para a criança, mas falando de uma forma natural, isso vai ser muito importante para a colocação da voz. Fale com intensidade, nem alto nem baixo demais, sempre de acordo com o ambiente. Fale com boa velocidade, nem rápido, nem lento demais. Fale com bom ritmo. Tenha vocabulário adequado, busque enriquecê-lo e evite gírias. A questão das gírias é muito significativo, muito importante também. O expositor que fale muita gíria é inadequado, porque a tendência da pessoa é falar gírias do tempo que ela era mais jovem. Agora imagine um expositor de 60 anos falando das gírias da época que ele era jovem. Ninguém vai entender nada do que ele está falando, né? A gíria pode ser até utilizada no momento de humor, no momento de descontração, desde que ela não seja pejorativa. No momento de descontração não há nenhum problema algum. Simplicidade e naturalidade, outra questão importantíssima na exposição doutrinária espírita. A simplicidade e a naturalidade é considerada a melhor regra da boa comunicação. Ser espontâneo, agindo com naturalidade, mesmo ao cometer algum erro ou acontecer algum imprevisto. O expositor pode aproveitar esse momento para um toque de humor. Às vezes acontece um problema no microfone, às vezes um problema no algum aparelho. Utilizar aquilo de uma forma espontânea para um toque de humor é uma boa forma de contornar aquela dificuldade. Porque se o expositor levar tudo muito seriamente, até os próprios os dirigentes da casa podem ficar constrangidos se acontecer algum imprevisto. Utilizar as técnicas com equilíbrio, evitando ser artificial. Então, nesse curso que nós estamos concluindo hoje, nós falamos primeiramente do aspecto da consciência espírita, exatamente para nós evitarmos ser artificiais. A técnica na exposição doutrinária espírita
ela é bem-vinda, desde que ela não queira substituir a espontaneidade do expositor, que não substitua o amor que ele tem pelo conteúdo que está sendo falado. Aí a técnica ajuda. Agora, se nós buscarmos a técnica sem o principal, que é o sentimento daquilo que estivermos falando, a técnica, nós seremos um falador e não um expositor espírita por excelência. As senhoras devem evitar o uso de joias, pois isso não condiz com a simplicidade do Evangelho, principalmente de medalhas e crucifixos, cuja inconveniência dispensa qualquer comentário. Então, a pessoa falando com um crucifixo no peito, com joias como se fosse uma árvore de Natal, tudo isso, completamente inadequado dentro de um centro espírita. Compenetrar-se de que é impossível agradar a todos, recebendo com serenidade críticas e restrições ao seu trabalho, de tudo extraindo elementos para o próprio aprendizado. Isso também é muito importante. Jesus não agradou a todos. Não existe unanimidade. Então sempre vai haver pessoas na plateia que não vão gostar daquilo que nós falamos. Recebamos qualquer crítica com naturalidade, vamos nos avaliar para ver se é procedente. Se for procedente, busquemos corrigir aquilo que nos criticaram. Se for improcedente, respeitemos o direito do outro de não gostar da nossa forma de falar. Manter-se sereno ante o fato de alguém cochilar ou mesmo dormir, bocejar ou manter-se impaciente ou retirar-se. É um dos maiores desafios para o expositor, nós dizemos isso por experiência própria, essas situações, principalmente essa última, a pessoa, do manter-se impaciente, retirar-se, ou a pessoa que fica conversando, falando às vezes alto, na frente, na própria plateia. E muitas pessoas, elas nem se ligam nisso. O respeito ao próximo, às vezes, não passa pela mente da pessoa. Então, manter-se sereno nessas situações é um desafio e importante que nós desenvolvamos, para que muitas vezes nós troquemos o todo por uma parte que não está de acordo com aquilo que deveria. Jamais querer ser o dono da verdade, usar eu demais ou abusar dos exemplos pessoais, toda hora dizer seus títulos pessoais. Isso também é importantíssimo na exposição doutrinária espírita. Nós não estamos na exposição para falar de nós mesmos, mas para falar do Evangelho. Em ocasiões excepcionalíssimas, nós poderemos falar de nós dando um exemplo, fazendo uma analogia a alguma situação específica. Mas essa questão, principalmente essa questão do ser dono da verdade, está falando, é o sábio falando para os incultos. Utilizar esse tipo de recurso na exposição é muito inadequado. É fundamental criar o próprio estilo, jamais imitar outro expositor, por melhor que o outro seja. Essa é outra condição imprescindível para o expositor que se preze. Por melhor que seja expositor A, B ou C, eles criaram o estilo próprios. Nós devemos criar também o nosso próprio estilo. Uso de histórias. As histórias, contos e apólogos são excelentes instrumentos de fixação. Devem ser sempre pertinentes ao tema exposto. O expositor deve evitar lê-los, mas conhecê-los na íntegra para depois repeti-los na palestra. Evitando, claro, decorar, conhecer o conteúdo. Não há necessidade de se utilizar as mesmas palavras do autor do conto, mas os seus pontos principais. Então ele conhece o conto e vai narrar
ao seu próprio ritmo, ao seu próprio colorido. Não precisamos ser ipsis verbis o conteúdo do conto na exposição. Referências bibliográficas. Um dos objetivos mais importantes da exposição doutrinária espírita é o de estimular as pessoas a lerem mais para poderem conhecer melhor as verdades propagadas pela doutrina espírita. Por isso, é fundamental que o expositor sempre faça referência às obras que ele usou para preparar a exposição, de modo a estimular a leitura. Então, isso é imprescindível porque o nosso compromisso é de estimular as pessoas a lerem. Se elas vão ler ou não, é por conta delas. Mas fazer as referências é imprescindível. Se nós formos utilizar o projetor multimídia, poderemos até colocar as capas das obras, como nós fizemos nas duas videoaulas atrás, nós fizemos isso. Coloca a capa do livro, já faz um merchandising do livro até mais adequado. Nesse ponto é importante as orientações de Allan Kardec com referência à seleção de conteúdo, estudado na nossa videoaula 6. Maneirismos, outra questão importantíssima na exposição. É muito comum a utilização de maneirismo que funcionam como bengalas psicológicas na exposição, tais como bem, muito bem, é o seguinte, bem pessoal, né, tá, então, é isso aí, tenho dito, etc. São expressões desnecessárias constituindo-se em vícios de linguagem que devem ser gradualmente superados. Para superar, é importante que a pessoa tome consciência de que momento ela usa e aos poucos a pessoa vai corrigindo. Querer tirar esse maneirismo de uma hora para outra é impossível, mas aos poucos, tomando consciência, se a pessoa gravar o que ela fala, ela vai começar a perceber os maneirismos, principalmente esses dois que são os mais comuns, o né e o então. O né e o então não, o né e o tá. Tá. Às vezes a pessoa fala tanto tá que parece uma metralhadora. Ela fala 4, 5 palavras, depois ela fala tá. Ou então né. Então é muito desagradável isso na exposição. Lição de moral. É muito comum o expositor moralista que usa da tribuna espírita para dar lições de moral para o público. Esse tipo de expositor coloca-se como dono da verdade, separando-se da plateia como se fosse um sábio falando aos incultos. Quase sempre se refere às leis divinas como ameaçadoras, pregando um Deus punitivo. Está na moda dentro do movimento espírita as pregações coercivas. Nós já não acreditamos mais em inferno, não falamos mais do demônio, mas muitas vezes ficamos pregando o mundo espiritual inferior, praticamente se miscuindo nas nossas vidas como se não houvesse os benfeitores espirituais, não houvesse os espíritos superiores. E muitas vezes esses expositores se colocam como os donos da verdade, falando para os outros que são incultos. Isso jamais deve acontecer na exposição doutrinária espírita. Avaliação, outro item importantíssimo. O expositor que não se avalia, ele não cresce no trabalho. Nós vamos ver aqui algumas questões importantíssimas, tanto de autoavaliação, quanto de avaliação a partir da própria direção da casa. Tem uma fala de Dr. Bezerra de Menezes que ele diz: de tempos em tempos ser-nos-á necessário uma pausa avaliativa para revermos a extensão e a qualidade dos serviços prestados e as tarefas realizadas. Somente assim podemos verificar o melhor rendimento de nossos propósitos. Poucas pessoas realmente usam desse recurso que Dr. Bezerra de Menezes coloca aqui. Avaliar aquilo que nós estamos fazendo. Muitas vezes a pessoa fala, não, tá bom, o que eu estou fazendo está bom.
é muito comum também dentro do próprio movimento espírita, as pessoas não se avaliarem e não avaliarem o próprio trabalho, sempre acreditando que estão fazendo o melhor que podem. E muitas vezes estão fazendo o mínimo que poderiam. Então vejamos aqui algumas questões importantes para que o expositor se autoavalie. Então o expositor interessado em se melhorar deve sempre estar disposto a ser avaliado e se avaliar. Sugestões de melhoria devem ser bem-vindas. Para autoavaliar-se, o expositor deverá manter-se em dia com o estudo da doutrina e a técnica de falar propriamente dita. Então, temos aqui um modelo de uma ficha de avaliação, que poderá ser feito por outra pessoa ou pelo próprio expositor após a sua exposição, ou por ambos. De preferência, alguém próximo dele, alguém do departamento doutrinário do Centro Espírita, que pode ficar assistindo a exposição e aí trocarmos. Uma hora um avalia, outra hora o outro é avaliado. Então, algumas questões importantes. A abordagem doutrinária foi de acordo com as obras básicas da doutrina, dentro daquele princípio de que a base sempre deve constar, a base doutrinária, que são as obras de Kardec, o Pentateuco kardeciano, deve constar das nossas exposições. Houve uma boa introdução do tema, apresentou argumentos adequados durante o desenvolvimento que façam os ouvintes refletirem sobre o tema exposto. A conclusão conseguiu recapitular o assunto de modo que os ouvintes saíssem com um resumo do conteúdo. Então, essas três perguntas vão avaliar a estrutura da exposição: introdução, desenvolvimento e a conclusão, se ela foi adequada de acordo com aquilo que nós passamos na nossa videoaula anterior. Houve uma boa interpretação do conteúdo estudado, apresentou boa motivação, falando com entusiasmo. Se o expositor falou entusiasmado, dando ênfase na exposição, ou falou de uma maneira monocórdia, monótona. O conteúdo preparado foi adequado ao tempo. Ele falou, mas acabou falando muita coisa em pouco tempo, de uma forma muito rápida, ou o conteúdo realmente foi ajustado ao tempo. A história de ilustração ou metáfora utilizada foi compatível com o tema? Se o expositor usou alguma metáfora, alguma analogia, algum conto ou uma parábola, se foi compatível com aquele tema da ideia-mãe, como nós trabalhamos também na videoaula anterior. Houve uma boa articulação das palavras, ele falou realmente para fora, dando ênfase, ou falou para dentro, ou falou de forma monocórdia. Houve uma boa fluência na exposição, passou segurança durante a exposição, ele estava seguro daquilo que estava falando, ou ele falou de uma forma assim, insegura, sem muita convicção naquilo que estava falando. Houve cacoetes ou maneirismos, cacoetes com corpo, maneirismo com aqueles vícios do né, tá, entende e outras falas mais. A linguagem foi simples e acessível, ela esteve realmente de acordo com a plateia, com o público que estava ouvindo. Houve problemas gramaticais, o vocabulário foi bom. Muitas vezes a pessoa faz aquela palestra com vocabulário muito simplório, muito cheio de incorreções gramaticais. Isso tudo deve ser avaliado para que a pessoa possa modificar-se. O objetivo da aula de hoje era fazer um apanhado geral da exposição doutrinária, das dificuldades que nós temos, e para que nós possamos realmente, cada vez mais, nos direcionarmos a uma exposição doutrinária espírita consciente, que realmente enalteça
o Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Porque, finalizando o nosso curso, o objetivo da exposição doutrinária espírita é levar avante os conhecimentos da doutrina espírita. A doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, que tem como grande objetivo reviver o Evangelho de Jesus puro e simples, como Jesus nos legou. E a exposição doutrinária espírita é o grande veículo para que nós façamos isso. A partir do momento que nós estivermos conscientes, realizarmos essa consciência espírita, tudo mais vai acontecer. Como nós vimos na mensagem de Erasto no início do nosso curso, nós falaremos como nenhum orador fala, palavras de Erasto naquela mensagem que estudamos amplamente no início do nosso curso. As técnicas, tudo isso que nós aprendemos são importantes, mas não substituem a consciência espírita de nós realmente selecionarmos os conteúdos que estivermos trabalhando sempre com base no Pentateuco kardeciano, nas demais obras de Allan Kardec como referência, o Evangelho de Jesus sendo trabalhado o tempo todo para que as pessoas possam, na plateia, que estejam nos assistindo, que nos estejam nos ouvindo, possam realmente sentir o Evangelho de Jesus na sua essência e, a partir desse sentimento, buscarem trazer o Evangelho para dentro do coração. Se nós fizermos isso, nós com certeza estaremos passando o recado que somos convidados pelo próprio Cristo, quando nos convidou: ide e pregai. Jesus nos faz esse convite e convocação, que nós trabalhamos também, a partir da mensagem de Erasto, do ir e pregar, dando o melhor de nós mesmos, para que o Evangelho possa, primeiramente, se fazer presente em nossos corações. E a partir dos nossos corações, ir ao encontro do nosso próximo. Muito obrigado pela sua companhia. Quer se aprofundar nos estudos da doutrina espírita? Então acesse www.espiritizar.org. Até o nosso próximo encontro.